Arsenal quer contratar o atacante Julián Álvares e disputa a contratação com gigantes no mercado. Manchester City observa de perto a situação do lateral direito Alexander-Arnold, que está atualmente no Real Madrid. Napoli anuncia a contratação de jovem atacante, que deixou o Corinthians no meio do ano passado sem nenhum custo de transferência. West Ham aceita a nova proposta do Flamengo pelo meia Lucas Paquetá. Corinthians faz sondagem pelo lateral esquerdo Matheus Reis. Isso e muito mais, você confere a partir de agora. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição desta segunda-feira do Mercado da Bola. E vamos começar o vídeo de hoje falando das transferências confirmadas. O Remo anunciou a contratação do experiente volante Zé Wellison de 30 anos, que chega após reincidir o seu contrato com Fortaleza. E agora é oficial, o Atlético Paranaense anunciou o experiente volante Luiz Gustavo de 38 anos, que assinou até o fim dessa temporada. O jogador estava livre no mercado após deixar o São Paulo. O Vitória confirmou a contratação do lateral esquerdo Luan Cândido de 24 anos, que chega emprestado até o fim do ano junto ao Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante Matheus Cassiera, de 28 anos, que assinou até dezembro de 2029. O colombiano estava no futebol russo, deixa o Zenit por 8 milhões de euros. E Facundo Torres está de volta à MLS. O atacante de 25 anos foi anunciado pelo Austin dos Estados Unidos. O uruguaio deixa o Palmeiras a troco de 8 milhões de euros. O atacante Mario Balotelli foi confirmado como novo reforço do Al-Ittifaq dos Emirados Árabes Unidos, onde assinou até o meio de 2028. Aos 35 anos, o italiano estava livre no mercado desde que deixou o Genoa da Itália no meio do ano passado. E o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos contratou o centroavante colombiano Miguel Borja, de 32 anos. O jogador estava livre no mercado após seu vínculo com o River Plate da Argentina chegar ao fim. No Aleng é o novo reforço do Galatasaray da Turquia. O atacante holandês de 26 anos chega por empréstimo até o fim da temporada com uma taxa de 2 milhões de euros e uma opção de compra vinculada junto ao Napoli da Itália. E o jovem atacante Yasser Asprilla, de 22 anos, foi emprestado ao Galatasaray da Turquia com uma opção de compra vinculada. O colombiano pertence ao Girona da Espanha. Então o Aneri foi emprestado ao Olympique de Marselha da França até o fim da temporada. O atacante francês de 18 anos pertence ao Arsenal e custou então 1,5 milhão de euros. O contrato não prevê uma opção de compra. Pretendido pelo Santos nesta janela, o meia chileno Felipe Loyola assinou com o Pisa da Itália. O jogador chega por empréstimo com obrigação de compra fixada até o fim da temporada, proveniente do Independiente da Argentina. O meia atacante Tommaso Baldanzi, de 22 anos, foi emprestado ao Genoa da Itália proveniente da Roma e tendo uma opção de compra vinculada após esse período. Zader Strom também foi emprestado ao Genoa. O zagueiro sueco de apenas 20 anos pertence ao Sheffield United e tem uma opção de compra vinculada após esse período. E a Roma da Itália contratou o jovem atacante italiano Lorenzo Venturino, que tem apenas 19 anos. Ele chega emprestado com opção de compra proveniente do Genoa. E ainda na Itália, o Napoli anunciou a contratação do jovem atacante brasileiro Giovani, que tem apenas 22 anos, e inclusive foi destaque do Hellas Verona, também da Itália, no início desta temporada. O ex-Corinthians custou cerca de 20 milhões de euros e assina um contrato válido até o meio de 2030. Só lembrando que o atacante deixou o timão no meio do ano passado sem nenhum custo de transferência. E o Valência da Espanha contratou o zagueiro espanhol Nai Núñez, que tem 28 anos e chega por empréstimo de 6 meses junto ao Celta de Vigo. E na Premier League, o Nottingham Forest contratou o centroavante Lorenzo Luca, de 25 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Napoli. Pelo empréstimo, o time inglês desembolsou cerca de 2 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Só lembrando que hoje terão 2 vídeos aqui no canal. Lá pelas 5 ou 6 horas da tarde saem as transferências confirmadas desta última semana. Então por isso, já ative as notificações que assim que sair um vídeo novo, você é notificado em tempo real. E segundo informações reveladas pelo jornalista Lucas Tanaka, o Atlético Mineiro está monitorando a situação do zagueiro Kevin Lomônaco, que pertence ao Independiente da Argentina e seria um pedido especial do técnico Jorge Sampaoli. Até o momento não existe nenhuma proposta oficial ou negociações em andamento, mas o nome também agrada a direção do Galo, que avalia agora alternativas para contratar o defensor de 24 anos. Lembrando que aqui no Brasil, ele já passou pelo Red Bull Bragantino. E o Corinthians avalia a contratação do atacante Santiago Solari, que tem 28 anos e pertence atualmente ao Racing da Argentina, cujo contrato por lá vai até o fim de 2027. Segundo informações reveladas pelo jornalista Samir Carvalho, o argentino teria sido oferecido
ao Timão, que agora avalia sua contratação, mas até o momento então não fez nenhuma proposta. Hoje o valor de mercado do argentino gira na casa de 3,5 milhões de euros. E o lateral esquerdo Matheus Reis, e São Paulo, está na mira do Corinthians para esta temporada. Segundo apurado pelo site All Sport, o Corinthians fez uma consulta inicial para entender a situação do jogador junto ao Sporting de Portugal, onde ele tem contrato somente até o meio deste ano, ou seja, então já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, chegando deste modo sem custos de transferência ao fim do seu contrato. A negociação, porém, não é tão simples, já que o jogador de 30 anos interessa também uma equipe da Europa, a qual não foi revelada. Aqui no Brasil, o Santos também teria interesse. Enfim, até o momento não há propostas ou negociações pela contratação do lateral esquerdo. E o Bahia demonstrou interesse na contratação do atacante Júnior Santos, de 31 anos, que foi alvo do Corinthians nesta última semana. Segundo informações reveladas pelo jornalista Jorge Nicola, o time baiano pretende fazer uma oferta ao Atlético Mineiro em breve para tentar a contratação do jogador ainda nesta janela. Não foi revelado quais seriam os moldes desta negociação, se for em definitivo ou se é em empréstimo. Vale destacar que o nome não teria sido aprovado pelo técnico Dorival Júnior no Corinthians, por isso então o negócio não foi adiante por lá. E Flamengo e West Ham finalmente chegaram a um acordo financeiro pelo meia Lucas Paquetá. Por sua vez, o time londrino aceitou a última proposta apresentada pelo time carioca, que seria pouco mais de 41 milhões de euros, cerca de 256 milhões de reais na cotação atual, sendo isso de forma fixa e sem nenhuma inclusão de bônus, dependendo do desempenho do jogador. Agora os clubes debatem a forma deste pagamento, onde o time carioca ofereceu um pagamento parcelado em 3 anos, mas o time inglês quer quitar então este montante em pelo menos 1 ano e meio, e as partes então devem buscar um meio termo, provavelmente pago entre 2 e 2 anos e meio. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Pablo Rua e confirmada pelo site Globo Esporte e também pela mídia europeia. Vale destacar que o desejo entre as partes é ter Lucas Paquetá já à disposição na Supercopa, que acontece no próximo domingo contra o Corinthians. Enfim, essa novela está chegando ao fim e Lucas Paquetá está muito próximo de ser anunciado de forma oficial pelo Flamengo. Voltando ao clube então. E o Torino da Itália tem conversas avançadas para contratar o zagueiro João Pedro Ciocca, que pertence ao Corinthians. Segundo apurado pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o time italiano negocia um empréstimo com opção de compra fixado, que pode se tornar obrigatório dependendo de algumas metas que forem batidas. Aos 22 anos, o defensor é cria da base do Corinthians. E o Arsenal está estudando a possibilidade de avançar pela contratação do atacante Julián Álvares, que pertence ao Atlético de Madrid da Espanha, mas é um desejo bem antigo dos Gunners. Vale destacar que o diretor esportivo do time inglês, Andrea Berta, já trabalhou com ele nos Colchoneiros, e foi justamente ele que levou o argentino para a La Liga quando o Atlético de Madrid o contratou junto ao Manchester City. Neste caso, então, esse bom relacionamento com o diretor e os agentes do jogador pode ser fundamental para um possível avanço nas negociações. O desejo do time inglês seria contratar Álvares na próxima temporada, e acredita-se que o Atlético de Madrid só vai liberá-lo por algo na casa de 100 milhões de euros, no caso um valor acima do que esse. Já que hoje o jogador é uma peça importante, está bem valorizado e tem contrato ainda até o meio de 2030. O interesse e essa possibilidade de fazer uma proposta foi revelado pela ESPN. Vale destacar também que times como Barcelona, Chelsea e PSG são outras equipes que monitoram de perto a situação do argentino e podem fazer investidas em breve. É um nome que realmente passa a movimentar bastante o mercado para a próxima temporada e que, na minha humilde opinião, ele tem grandes chances de mudar de equipe. E você, qual a sua opinião? Você acha que Julián Álvares vai deixar o Atlético de Madrid na próxima temporada? E se sim, qual seria o melhor destino para ele? Comente aí. E o Manchester City monitora a situação do lateral direito Trent Alexander-Arnold, que chegou no Real Madrid no início desta temporada. Segundo a publicação do portal inglês Shintalk, o técnico Pep Guardiola vem monitorando de perto a situação do inglês, pode pedir então para a diretoria do Manchester City fazer uma proposta em breve para contratá-lo. Por sua vez, Arnold está disposto a buscar o seu sucesso em Madrid, já que desde que chegou no início desta temporada, ele não vingou como era almejado. Inclusive, internamente, o jogador já vem sendo bastante questionado, podendo então ser negociado em caso de propostas em breve. Aos 27 anos, Arnold tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2031 e seu valor de mercado está na casa de 70 milhões de euros. Lembrando que na Premier League, ele viveu seus melhores momentos da carreira com a camisa do Liverpool. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. O Remo tenta a contratação do goleiro Ivan, que pertence ao Internacional. Segundo o jornalista Lucas Colar, a ideia do Remo seria ter o jogador inicialmente por empréstimo, onde o Colorado só deve liberar o jogador caso haja alguma compensação financeira. O Fluminense avançou na negociação com o Coritiba pelo empréstimo do atacante Keno até o fim de 2026, quando também acaba o seu contrato com o Tricolor. A informação é do site Globo Esporte. E segundo a mesma fonte, o Vitória acertou a contratação do atacante Pedro Henrique, que estava atualmente no futebol chinês. Ele assina com o time baiano, sem custos de transferência e até o fim da temporada. E o Red Bull Leipzig da Alemanha definiu o preço para vender o jovem atacante Yan Diomandé, grande promessa do clube e que é monitorado por grandes equipes da Europa, principalmente na Premier League.
League. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, ele só sai por mais de 100 milhões de euros. O Aston Villa da Premier League tem 2 jogadores em pauta para suceder o goleiro Dibu Martinez, que é alvo da Inter de Milão da Itália. O português Diogo Costa, que está atualmente no Porto, e ainda o inglês James Trafford, que está no Manchester City. Ambos agradam a direção do time inglês, revelou o portal Team Talk. E o Fenerbahçe da Turquia está interessado na contratação por empréstimo do atacante Omar Marmoush, que pertence ao Manchester City. A informação é do jornal turco Sabah. E chegamos ao fim da edição desta segunda-feira do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se você gostou, então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e desse modo, todo dia tem um vídeo novo aqui para vocês. E se você for novo, então, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você não perde nada do que acontece no Mercado da Bola nacional e internacional. Enfim, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma ótima e abençoada semana e a gente se encontra então, ainda hoje, em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.